Em grande expediente, vereadora Andressa Malman, da tribuna. Bom dia, nobres colegas. O assunto que me traz a essa tribuna hoje é a lenda do castramóvel. Eu quero esclarecer a população e também as pessoas que confiaram nessa parlamentar, depositaram essa confiança, para colocar essa situação com muita transparência. O castramóvel segue parado há mais ou menos 2 anos, após a fiscalização dos vereadores Daiane Mello e Iago. Começou uma conversação e o destino, para resolver o destino e a cedência desse castramóvel. Em reunião, por insistência dessa parlamentar, achamos justo que as ONGs interessadas se manifestassem. Assim feito, recebi um ofício que até o dia 16/6, as ONGs deveriam entregar os seus documentos para que assim fossem avaliados ou seguiriam as tratativas com as instituições interessadas. Depois eu vou fazer a leitura final desse pedido, dessa documentação. Por fim, a ONG que eu presido abdicou do castramóvel por alguns motivos. Primeiro, pela nossa situação financeira, que todos aqui nessa casa sabem, e também porque achei justo o mérito da ONG Vida ficar como principal interessada, já que essa ONG que trouxe essa emenda em conjunto com o meu colega vereador Rafael Bueno e o castramóvel para essa cidade, que nunca foi utilizado, lembrando. A ONG Vida entregou, após a nossa desistência, a ONG Vida entregou as documentações requisitadas na Secretaria do Meio Ambiente e, a partir daí, na semana passada, nós fizemos um plano de trabalho. Nós fomos convidados, eu também, enquanto parlamentar, fui convidada para essa reunião, para esse plano de trabalho. Como vocês dizem muito seguidamente aqui, pasmem, eu recebi o e-mail como uma parlamentar desse plano de trabalho. Mas, salvo engano, a ONG Vida, que é a ONG interessada, não recebeu o plano de trabalho para ser avaliado. Então, através do meu documento, do documento que eu recebi, em leitura junto com a titular da ONG Vida e também do jurídico do nosso gabinete, nós conversamos, enfim, sobre esse plano de trabalho, essa avaliação que seria feita dessa cedência. E eu venho aqui, além de parlamentar, mas também como representante da proteção animal e hoje como representante da ONG Vida para fazer esse anúncio. Anunciamos, então, fazer a recusa dessa cedência para as ONGs, seja qual for, porque essa proposta de plano de trabalho onera as ONGs que já não recebem ajuda governamental. Tá? Um plano que faria com que qualquer ONG desistisse. Não sei se esse era o plano do plano, mas, enfim, foi isso que aconteceu. As exigências não têm, sinceramente, nenhuma forma da gente sentir conforto em fazer isso, sabendo que não vai ser onerada, porque vai. Sendo assim, não tem nenhum benefício a qualquer ONG, essas são palavras da Tatiana Furlan, que estivesse interessada, pelo contrário, onerando ainda as pessoas que sempre trabalharam voluntariamente por esse município. Colegas, nós lutamos muito por esse castramóvel, todos aqui sabem, e muitos colegas ainda lutam e falam sobre esse assunto. Mas o que desejamos agora é que, com esse nítido interesse inicial, que também foi proposto nesse ofício entregue pelo secretário do Meio Ambiente para mim, tá? Percebemos o interesse ainda desde o início em ser cedido a instituições e não a ONGs.
que fique claro. A nossa saída forçada, tendo em vista esse plano de trabalho apresentado, que o Castramóvel comece as suas atividades. Desejamos realmente, porque o que nós queremos, por que nós iniciamos a esse interesse nas ONGs? O que a gente quer e o que as ONGs conseguem são castrações em massa. Por isso, vamos continuar cobrando, né, que essas castrações, sim, logo eu passo as partes, tá? Queremos essas castrações em massa e manifestamos esse interesse, mas vamos seguir cobrando agora que isso aconteça, já que as ONGs, realmente esse plano de trabalho foi feito para que a gente saísse dessa cedência, né? Também vamos cobrar a mesma transparência desse plano de trabalho, tá? Que foi feito para as ONGs especificamente, que seja de forma exatamente com a mesma clareza para qualquer que seja a instituição escolhida. Vamos dizer que isso aconteça a partir de hoje, porque, finalizando essa parte da fala, a ONG Vida enviará também por ofício a recusa e os motivos dessa desistência ainda na data de hoje. Desejamos boa sorte para a entidade ou para a instituição que vai ficar com a cedência do Castramóvel, e também desejamos que seja dentro deste plano de trabalho, como falam, com transparência. Peço uma parte. Em seguida, peço uma declaração de líder, presidente, assim que possível. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas partes desse plano de trabalho, porque a leitura é muito longa, tá? Então, eu quero passar as partes também para ouvir a opinião de cada colega. Bem, no final do ofício, que nos estipulava uma data, que seria no dia 16, diz o seguinte: solicitamos gentilmente a documentação encaminhada até o dia 16 de junho de 2025. Caso não seja possível cumprir o prazo ou não tenham mais interesse das ONGs, informamos com a devida consideração que a SEMAS continuará as tratativas com as instituições interessadas no projeto. Algumas considerações sobre a minuta, o plano de trabalho. Descrição da necessidade de contratação, disponibilização da unidade móvel de esterilização para, no mínimo, 40 procedimentos cirúrgicos mensais. Lembrando que uma ONG tem que trabalhar voluntariamente para conseguir essas 40 castrações, porque elas não caem do céu. Algumas especificações técnico-operacionais, por exemplo, o que nós temos que ter da contratada desse castramóvel. Um médico veterinário, um auxiliar de veterinária, sendo todos os encargos custeados pela contratada. Agendamento e aviso prévio com antecedência mínima de 20 dias a SEMAS. Limpeza, esterilização, materiais sob a responsabilidade e custos da contratada. Lavagem de uniformes, ferramentas, materiais e insumos por conta da contratada. Operação do veículo conforme normas do CRMV por conta da contratada. O uso pode ser diário, desde que a garantia de realização mínima de uma campanha fora do local, né, com 40 esterilizações a cada 2 meses obrigatoriamente. Uma demonstração de resultados pretendidos, caso fosse assinado esse contrato, essa minuta. O número de animais atendidos por mês, tipo de atendimento, fichas de autorização de castração assinadas pelo médico veterinário executor responsável e tutor de animal, que muitas vezes não existem. As fichas serão inseridas no cadastro do banco de dados do município. Olha, que novidade! Vamos cobrar também. Evidências fotográficas dessas ações. Documentações a serem apresentadas após o contrato, caso tivesse sido aceito. Elaboração e aprovação do projeto técnico junto ao CRMV. Vistoria e contra-vistoria do castramóvel. Planejamento de atuação dentro do município. Comprovação de contratação da empresa licenciada para coletas de resíduos biológicos. Vamos a algumas partes finais. Contrapartida das SEMAS. Empréstimo do veículo. Uau! Com os equipamentos disponíveis dentro. Pagamento do seguro anual e, por exigência dessa parlamentar e muita durante essa reunião, os microchips. Para que um dia a gente possa, pelo menos, tentar fazer um censo de quantos animais nós temos em abandono e sem castrar nessa cidade.
Finalizando, materiais, estrutura, ferramentas e equipamentos. Todos os materiais, insumos, tendas, mesas, fontes de energia, água, descarte adequado, serão responsabilidade da contratada. Cada ação deve contar com a autorização de um responsável técnico, conforme exigido no CRMV. Forma de pagamento. Não haverá repasse financeiro. A Prefeitura fornecerá a unidade móvel, o seguro anual, o veículo para puxar o castramóvel. A contratada deverá informar sinistros imediatamente, arcar com o custo da franquia do seguro, se necessário, e arcar com os custos de manutenção de uso, desde lâmpadas, lubrificação e limpeza. Agora eu vou para a parte final e depois eu passo os apartes para vocês. Sobre uma questão final aqui, que me deixou pasma. Vedações quanto ao uso da imagem institucional. Isso foi falado durante a reunião, prestem atenção, pessoal. Realizar manifestações públicas, campanhas, postagens em mídias sociais ou qualquer tipo de publicidade que contenha críticas ao castramóvel, juízo de valor negativo, interpretações que comprometam a finalidade pública com a parceria firmada. Ou seja, dito em reunião, caso a Tatiana Furlan, da ONG Vida, falasse que as ONGs castram mais animais do que o outro castramóvel do município, o que acontece é o descumprimento desta cláusula, poderá ensejar a advertência formal, suspensão e rescisão do termo de cessão das demais sanções administrativas e legais cabíveis, conforme previsto na lei, a legislação, inclusive com a responsabilização por dano moral à imagem institucional do município. Quero também, antes dos apartes, agradecer ao colega e também líder de governo, Daniel Santos, que, em conjunto comigo, independente das pautas do governo, de suas falhas ou não, esteve comigo o tempo todo, justificando e querendo intimamente, pessoalmente, que as ONGs conquistassem esse castramóvel. Muito obrigado, colega, mas realmente não funcionou e não houve nenhum benefício, mais uma vez, para quem mais trabalha na causa animal nesse município, que são as ONGs. Quero agradecer também aos colegas Iago e Daiane, que iniciaram essa negociação de fiscalização. A partir daí, realmente, tudo começou a andar e eu desejo à instituição boa sorte, que eles tenham toda essa disponibilidade, e também eu vou pedir esclarecimentos públicos sobre esse plano de trabalho, quando assim for a instituição escolhida, para que a gente tenha a mesma transparência. Seu aparte, vereadora Andressa Marques. Vereadora Andressa, me preocupam várias questões das informações que a senhora trouxe para essa casa no dia de hoje, porque nós temos um problema crônico na nossa cidade, que a senhora sabe muito melhor do que eu, que é a questão das ONGs fazerem o trabalho que deveria ser do poder público. E aí, quando tem esse castramóvel com a possibilidade de ter algum tipo de suporte, infraestrutura para oferecer um serviço, a Prefeitura vai lá e diz o seguinte, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Está aqui o castramóvel, se virem em utilizar isso. Foi isso que eu entendi a partir disso que a senhora está apresentando. Então, acho que, no mínimo, o nosso poder público municipal deveria rever isso, porque, na minha concepção, é um desrespeito com vocês. É um desrespeito com quem faz as coisas acontecerem nessa cidade. E, novamente, responsabiliza a sociedade por algo que deveria ser do Estado. Então, concordo plenamente com as informações que a senhora trouxe. Acho que precisamos verificar também, porque existem serviços sendo feitos, a gente sabe, pela Universidade de Caxias do Sul, e se tem suporte para lá, e se tem estrutura, deveria se pensar também em estrutura para as ONGs a partir desse castramóvel, que poderia ser, sim, uma virada de chave na nossa cidade em relação à castração e atendimentos para os animais. Então, parabenizar pelo seu trabalho, mas precisamos cobrar esclarecimentos do poder público e o porquê a SEMAS não vê nessa oportunidade uma oportunidade de dar mais suporte para vocês. A impressão que eu tenho é que estão culpabilizando, mas punindo vocês por uma questão que eu particularmente não compreendo. Portanto, isso me causa estranheza e tem todo o meu apoio para cobrar essa situação que é inaceitável. Obrigado, vereadora Andressa Marques, aqui colocando o que a senhora falou.
sobre o trabalho das ONGs, das entidades da cidade, né? Esse reconhecimento nós sabemos que ainda é muito pequeno, mas estamos vendo uma espécie de greve, né, vereadores, entre as ONGs, que todas estão parando em função da falta de recursos financeiros. E assim aumentando a dificuldade também da população em conseguir atendimentos a baixo custo, sem custo, castrações, e por aí vai. Né? Então, realmente também me causa essa estranheza, essa pessoalização com as ONGs. Seu à parte, vereadora Daiane Mello. Vereadora Andressa, parabéns pela coragem de trazer esse tema à tona, né? Um castramóvel nunca utilizado. São 2 anos e 2 meses, 40 meses de inércia, 1.200 dias. Isso é gravíssimo. Só veio à tona por causa da nossa fiscalização, de mim e do vereador Iago, e buscar isso. E até agora, pasmem, como a senhora diz, a Secretaria do Meio Ambiente ainda não conseguiu uma utilização para o castramóvel. Ela fez uma encenação que já estava conversando com as ONGs, né? Veio um plano de trabalho absurdo, porque através desse plano de trabalho, vereadora, eu lhe convido a fazer mais um pedido de informação para verificar o convênio com a UX. Vamos verificar a questão do convênio com a UX. Eu quero verificar se as contrapartidas são as mesmas. Afinal, o empréstimo do veículo e o pagamento do seguro anual e os microchips pedidos pela senhora, é complicado essa contrapartida do município. Afinal, estamos falando já... eu já disse na live também, né? Eu disse, um pouco vocês são culpadas, as ONGs, porque vocês foram fazendo tudo e deixando para o poder público, né, a inércia. E eles não fazendo, vocês não têm recurso para continuar o trabalho. A diferença é o sentimento, né? E isso aí, vocês têm o sentimento pela causa, e daí a gente precisa colocar o pingo nos is para o governo municipal, que ele precisa tomar as devidas, né, medidas para que isso aconteça, para que esse castramóvel vá para as ruas, para que faça as castrações em massa, e não assim como estão acontecendo, elas esporádicas daquela pessoa que quer fazer. A gente sabe que o problema dos nossos bairros é muito maior. Muitos animais abandonados sem tutores. Quem é que vai fazer esse pedido para as castrações? São as ONGs. E nós vamos cobrar. Eu acredito nisso, vereadora, e acredito que a gente tem que fazer urgentemente esse chamamento público. O secretário Boniatti já passou diversas das suas demandas quando a criação da Secretaria de Gestão Urbana. Então, que tal, né, ficar com as suas funções, que é o Departamento de Proteção Animal, e resolver o problema? Eu acho que está faltando uma resolução do governo, e sou parceira para a gente fazer esse pedido de informação sobre o convênio com a UX e ficar em cima do novo plano de trabalho de quem vai fazer esse chamamento público, porque é inadmissível o que fizeram com vocês. E estão fazendo com nós, com a população. Enrolations que se chama isso. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora Daiane. Vereador Iago. Fico triste aqui, frustrado mais uma vez, né? Eu, há um tempinho atrás, achava que essa novela já estava resolvida, mas parece a saga do Velozes e Furiosos. Ela nunca tem fim, nunca acaba essa novela do castramóvel aqui. Eu queria dizer que lá em Manaus deu certo o castramóvel, vereador Andressa. E aí, sabe o que eles fizeram lá? Eles fizeram mais 2, então eles têm 3 castramóveis. Eu sempre trago o exemplo de fora, porque nós estamos acostumados com aqui um executivo que traz um problema para cada solução e faz tudo parecer impossível, né? Então eu queria dizer que lá eles têm 3 castramóveis e até agora foram feitos 17.748 castrações. Se eles quiserem viajar para lá e ver como o pessoal faz, seria de bom grado. Outra coisa, esse decreto ali, ou uma resolução que a senhora leu ali, né, explicando que não poderiam criticar o castramóvel e tal. É uma vedação da fala Isso. pública. Parece que o ônus daí fica para vocês. E aí, se a ONG assume e faz, por exemplo, 1.000 castrações, pode apostar que em 2028, quem vai vir na sequência do Adiló vai dizer, fizemos 1.000 castrações, fizemos 2.000, mas daí o ônus que foi da ONG, eles não querem que fale. Então, assim, eles só querem o ônus para a ONG. O bônus Permite da ONG que assumir, ter palavra, daí não vai ter, né? E aqui eu queria dizer que o que explica tudo isso para mim é a questão do ego, né? Que faz parte ali da estrutura psíquica da pessoa, né? Isso aí a psiquiatria explica, né? São 3 componentes, uma delas é o ego.
Eu acho que após a nossa fiscalização eles não gostaram e não conseguem resolver para não parece a gente levar os créditos. A gente não quer os créditos. Quem quer, quem precisa é os pets que precisam disso aí. Não é a sociedade como um todo vai ganhar e as ONGs vão ganhar. Todo mundo vai ganhar. Não é nós que vamos ganhar. Mas parece que o governo Adiló não aceita. Aliás, essa secretaria, infelizmente, porque outras funcionam, mas essa não está funcionando nessa parte. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Iago. Sua parte, vereador Pedro Rodrigues. Não vou conseguir, talvez, passar todos os apartes. Peço Obrigado desculpa. pela gentileza, vereadora Andressa. E é lamentável, né, que ainda não esteja resolvida essa situação. Eu estive na entrega aqui do Castramóvel, o qual agradeço ao deputado Giovanni Cherini. Foi feita uma apresentação bonita ali. Foi feito também na campanha, né, uma apresentação de tudo que ia ser feito com esse castramóvel. E no período ali que a vereadora Daiane e o vereador Iago levantaram essa questão, o meu gabinete foi contactado pela FSG, alguém de lá dizendo que tinha interesse em administrar esse projeto. Então, teria que ver se já foi esgotado todas essas possibilidades. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Eu não vou conseguir passar uma parte nem para a vereadora Rose Frigeri, que solicitou, e nem ao vereador Frisso. Peço desculpa, vereador, pelo tempo limitado que temos aqui. Deveria ser uma tribuna livre ou uma audiência pública, né, presidente, à causa animal. Eu agradeço aos nobres pares pela atenção e deixo aqui uma reflexão sobre a vedação da palavra das ONGs, principalmente. Eu presido uma ONG, então eu sei dessa necessidade. Essa vedação, ela não só corrompe a palavra das ONGs, mas também dessa parlamentar. Um bom dia a todos. Obrigada.